Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Roberto, sou professor de matemática, professor do município Senador Canedo. Eu recebi um convite da doutora Stephanie, advogada do sindicato, para poder estar gravando algumas aulas de raciocínio lógico, para poder ajudar aí na preparação das pessoas que estão estudando para o concurso Senador Canedo. Nas nossas aulas, eu vou ministrar as aulas de raciocínio lógico, elas vão ter mais ou menos de 15 a 20 minutos, para não ficar muito desgastante para vocês e também para não ficar muito cansativo para mim. Infelizmente, eu não tenho a disponibilidade de fazer essas aulas ao vivo, online ao vivo, aí por isso eu recebi a sugestão da professora Ludmila, que eu conversei com ela, também do sindicato, e ela disse que eu poderia estar fazendo essas aulas gravadas, né? E aí hoje a gente então irá começar com a aula de raciocínio lógico. Nós iremos iniciar pela pela parte de proposições lógicas, né? Então, iniciando aqui, pessoal, o que que é uma proposição? Uma proposição nada mais é do que uma sentença declarativa, ou seja, é uma afirmação. Então, toda frase que é uma afirmação, a gente pode entender ela como sendo uma proposição. A gente chama ela de proposição dentro do conceito de raciocínio lógico. E a proposição, ela tem dois resultados: ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Ela nunca poderá ser as duas coisas ao mesmo tempo, tá? Ou é uma coisa ou é outra. Aqui nós temos dois exemplos de proposições em que fala, olha, o céu é azul, é uma afirmação, 5 é um número par. Bom, toda proposição dentro do exercício pode ser que ela venha com um valor lógico diferente do que eu entendo, do que eu compreendo, do meu conhecimento de vida. Como assim? Sendo um professor todos nós sabemos que 5 é um número ímpar. Então, dizer que 5 é um número par, essa é uma proposição falsa. Mas caso o exercício diga que essa proposição é verdadeira, a gente passa a considerar ela, tem que passar a considerar ela como verdadeira, tá? Então é por isso que a gente tem que ficar atento na questão. O que que a questão está dizendo? Não é porque eu sei que o 5 é um número ímpar que eu já vou considerar como ela sendo falsa dentro do exercício. Que talvez o exercício considere que ela seja verdadeira, ok? E o que que não é uma proposição, né? Porque nós falamos que a proposição são todas aquelas frases afirmativas. Bom, o que não é uma proposição? Frases interrogativas. Então, por exemplo, apareceu o sinal aqui de interrogação, a gente já sabe que não é uma proposição. Apareceu a pontuação de exclamação, uma frase exclamativa, também não é proposição. Frases imperativas, também não é proposição. Então, eu já vi isso em questões de prova, tá? Então, comentando que eu acho que é importante comentar com vocês. Então, para ser uma proposição, tem que ser uma frase afirmativa. E as proposições, elas podem ser simples ou compostas. Simples, quanto que ela é simples? Quando ela transmite uma ideia central, uma ideia única, tá? E quando que ela é composta? Quando ela é construída a partir da união de duas ou mais proposições, tá? Então, olha só, proposições simples contêm apenas uma ideia central. Aqui a gente tem um exemplo, ó. Marta é médica, é uma afirmação simples com uma única ideia, ok? Agora, uma proposição composta, formada por duas ou mais proposições simples conectadas. Vamos lá, ó. Marta é médica, é uma proposição simples. João é dentista, é uma proposição simples. Quando eu faço a união dessas duas proposições simples, eu tenho uma proposição composta. Mas para eu poder fazer essa união, é necessário que eu tenha um conectivo. Nesse caso aqui, tem um conectivo e. Então, nas proposições compostas, sempre vai haver conectivos, ok? E aí agora a gente vai estudar um pouquinho quais são esses conectivos utilizados nas proposições compostas. O primeiro deles, tá até no exemplo, é o conectivo e, que a gente chama de conjunção. O símbolo desse conectivo é o acento circunflexo, ok? Bom, a letra P aqui, pessoal, ela está indicando que é uma proposição simples, tá? E essa proposição que é também uma proposição simples. Então, essa maneira aqui de escrever P, acento circunflexo Q,
É uma maneira de indicar que nós temos uma proposição composta formada por duas proposições simples, utilizando o conectivo e, que é o acento representado pelo acento circunflexo e, tá? Então essa aqui é a notação de uma proposição composta formada por duas proposições simples. Disjunção inclusiva, que é o conectivo ou. Nós temos aqui o Vzinho, ó. Então, quando eu escrevo PVQ, eu estou indicando que eu tenho uma proposição composta utilizando o conectivo ou. Condicional, que é uma das mais importantes e uma das que mais caem em concurso. A gente vai aprofundar nessa condicional e pegar bem o macete para a gente poder fechar com chave de ouro, tá? O que é a condicional? O conectivo é o se então. O símbolo do se então é a setinha virado para a direita, que a gente chama de implica, tá? Então a leitura aqui ficaria P implica que. Essa é a leitura que a gente faz, ok? A bicondicional é o se somente se, que nós temos uma setinha, uma reta com duas setas, uma para a direita e uma para a esquerda, e a gente lê P se somente que, se somente se que, ok? Nós temos a disjunção exclusiva. Aqui, se a gente observar, ó, tem duas disjunções: a inclusiva, que é o ou, e a exclusiva, que é o ou. Lá, quando a gente for construir a tabela verdade, eu vou poder explicar melhor, tá? Então, vou deixar para explicar melhor lá por que que uma é inclusiva e a outra é exclusiva. A representação da disjunção exclusiva, que é o ou, é o V com a barrinha embaixo, tá? Então a gente fala ou P ou Q. Essa é a leitura da notação aqui da proposição composta utilizando a disjunção exclusiva. E a negação, que o conectivo é o não, ele pode ser representado de duas formas, que é o tio ou esse símbolo que está aqui, ó, ok? Esse símbolo aqui. Então, por exemplo, quando eu tenho uma proposição, ela tem dois valores lógicos, ou ela é verdadeira ou ela é falsa. A negação do verdadeiro é o falso. A negação do falso é o verdadeiro, ok? Então aqui, ó, quando eu quero negar uma proposição, eu posso colocar o tio e o símbolo daquela proposição, geralmente a gente utiliza letra, né? No caso aqui, ó, a proposição P, a negação é o tio P. Ou então eu posso colocar aquele outro símbolo. E é importante a gente lembrar que também tem esse outro símbolo aqui que pode cair na prova, tá? Eu andei dando uma olhada nas questões do Instituto Verbena sobre raciocínio lógico e eu vi que eles utilizaram esse outro símbolo aqui, ao invés do tio, né? Para representar a negação. Então é importante a gente tá ligado aí, ok? Bom, vamos lá então para a gente construir a nossa tabela verdade. Olha só, é o seguinte: para construir essa tabela verdade aqui, eu vou primeiramente escrever uma frase aqui para poder a gente ir fazendo a tabela verdade, tá? Vou escrever aqui, ó, Roberto joga bola. Não reparem na letra, tá, pessoal? Porque eu tenho uma certa dificuldade de estar escrevendo aqui na mesa. E aí, mas vamos lá. Roberto joga bola e faz natação. Então, aqui, primeiramente, pessoal, a gente vai utilizar o conectivo e, tá? Para a gente poder preencher essa tabela verdade. E aí, aqui, ó, nós iremos preencher justamente aqui, ó, essa coluna, tá? Utilizando aqui, vamos preencher essa coluna que é o P e Q. A gente está utilizando o conectivo e, que é o acento circunflexo, como eu comentei com vocês, né? Mas antes disso, no momento de construir a tabela verdade, a gente constrói assim, ó. A primeira proposição eu coloco da seguinte sequência: V, V, F, F, e a outra proposição a gente intercala, começando com V. V, F, V, F. Por que que a gente tem quatro linhas aqui? Porque são as combinações possíveis que podem acontecer, sendo que cada proposição tem dois valores lógicos. Então pode acontecer de ser V na primeira e V na segunda, V na primeira, F na segunda, F na primeira, V na segunda,
F na primeira e F na segunda. São as possíveis combinações que podem acontecer, ok? Então tá. Bom, a conjunção e, ela só será verdadeira. O que que acontece? Como eu falei, uma proposição ela pode ser verdadeira ou falsa. Só que quando a gente une essas duas proposições simples, a gente forma uma proposição composta. E essa proposição composta, ela poderá ter resultado verdadeiro ou resultado falso. Então é isso que a gente vai preencher aqui na tabela verdade. Então, quando eu tenho duas proposições simples, eu estou utilizando o conectivo e, só a composta gerada por essas duas proposições só será verdadeira quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Então, quando eu falo Roberto joga bola e faz natação, se eu jogo bola e se eu faço natação, então a composta daqui será o quê? Será verdadeira. Agora, se uma delas falhar, significa que a proposição composta é falsa. Então, quando eu tenho verdadeira na primeira, falsa na segunda, isso vai me dar uma falsa. Quando eu tenho falsa na primeira, verdadeira na segunda, isso me dá falsa. Quando eu tenho falsa na primeira, falsa na segunda, isso me dá falsa. Ok? Então é assim que a gente preenche essa tabela verdade. Eu vou usar a mesma frase, só que agora eu vou trocar o meu conectivo. Eu não vou colocar o e. A gente já vai para essa coluna aqui, tá? Que eu vou trocar pelo ou. Beleza? Então vamos lá. P ou Q. Bom, o ou, esse ou aqui é uma disjunção inclusiva. O que que isso quer dizer? Vai funcionar um pouquinho diferente da língua portuguesa, porque quando a gente está falando na língua portuguesa, quando eu falo Roberto joga bola ou faz natação, a ideia que a gente tem a princípio é de que ou ele faz uma coisa ou ele faz outra. Mas esse ou aqui, para a gente, ele é inclusivo. Então, se a pessoa fizer só uma coisa, ou seja, se uma proposição for verdadeira, o resultado da composta é verdadeira. Mas pode acontecer também das duas proposições serem verdadeiras, daqui que tá fazendo a construção da composta, né? E a composta vai ser também verdadeira quando as duas simples são verdadeiras. Então, nessa primeira linha aqui do ou, ó, as duas sendo verdadeiras, P e Q sendo verdadeira, me dá como resultado também verdadeiro. Por isso que ela é chamada de disjunção inclusiva, tá? Bom, como eu falei, se uma delas for verdadeira, é porque o resultado vai ser verdadeiro. Então, se eu tenho VF, o resultado é V. Se eu tenho FV, o resultado também é V. Então, no ou, quando que o resultado da composta vai ser falsa? Quando as duas proposições simples forem falsas, que no nosso caso é essa última linha aqui, ok? Agora a gente vai partir então para condicional. Eu vou apagar aqui essa frase e vou escrever uma outra frase que eu aprendi com um professor que eu achei muito interessante para nunca mais esquecer, tá? De como preencher essa tabela verdade aqui da condicional. Como é a condicional, é o se então. Então eu vou escrever aqui, ó. Se Roberto é goiano, então Roberto é brasileiro. Beleza? Então vamos lá. Bom, então vamos lá. O que que está mandando na primeira linha aqui? Está falando que as duas proposições são verdadeiras. Então, nessa primeira linha aqui, a gente tem que o Roberto é goiano e que o Roberto é brasileiro. Bom, se eu sou goiano, eu sou brasileiro? Sim. Então, aqui na condicional, na primeira linha, vai ser um V, tá? VV me dá V. Sou goiano, sou brasileiro. Beleza. Na segunda linha, a gente tem o VF, ou seja, a primeira proposição, que o Roberto é goiano, é verdadeiro. E a segunda proposição, que o Roberto é brasileiro, é falso. Se o Roberto brasileiro é falso, então é porque eu não sou brasileiro. O Roberto não é brasileiro, ok? Mas isso pode acontecer? Eu posso ser goiano e não ser brasileiro? Não, isso não pode acontecer. Então aqui na tabela da condicional, isso aqui vai ser falso, ó, tá? Como eu sou goiano e não sou brasileiro, isso não é possível. Agora vamos para a terceira linha. O que que a terceira linha diz? Que a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
Primeira falsa, Roberto é goiano. Qual que é a negação disso? Roberto não é goiano. Porque se Roberto Goiano é falso, então quer dizer que o Roberto não é goiano. E o Roberto é brasileiro. Mas será que pode acontecer de eu não ser goiano e ser brasileiro? Pode acontecer. Basta ter nascido em outro estado. Então aqui a gente vai ter um verdadeiro, beleza? Bom, na última linha aqui, os dois são falsos, né? Vamos lá. Então, Roberto não é goiano, Roberto não é brasileiro. Será que isso pode acontecer? Pode acontecer de eu não ser goiano e não ser brasileiro? Pode. Basta ter nascido em outro país. Então, aqui nessa última linha da condicional, aqui também será verdadeiro. Então, olhando aqui para a condicional, só tem um caso em que ela é falsa. Quando? Quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Isso vai me dar como resultado falsa. O professor na época falou de uma frase que talvez ajude a memorizar, tá? Porque vai ser muito importante memorizar quando que a condicional é falsa. Vai ser muito importante. E o professor explicou assim, ó, Vera Fischer é feia, ok? Então com essa frase a gente lembra, memoriza quando que a condicional vai ser falsa, ok? Tá. Bom, agora vamos lá para o se somente se, tá? Vamos para o se somente se. Deixa eu apagar aqui. Vamos seguir. Pessoal, o se somente se é a bicondicional. Ela só será verdadeira quando os valores lógicos das duas proposições, né, do P e da proposição Q, quando as proposições tiverem o mesmo valor lógico, ou seja, quando as duas forem verdadeiras ou quando as duas forem falsas. Então, é nesse caso, os valores lógicos devem ser iguais. Então, aqui, ó, na primeira linha, VV são iguais? São. Então, aqui é verdadeiro. Na segunda linha, são diferentes, ó. Um é V, o outro é F, então é F. Na terceira linha, um é F, o outro é V, então aqui é F. FF, opa, os dois são iguais, os dois são falsos, então aqui é verdadeiro, ok? Então no se somente se, que é a bicondicional, só será verdadeiro quando? Quando tiverem o mesmo valor lógico as duas proposições, ok? E agora vamos lá para a disjunção exclusiva. Por que que ela é exclusiva? Então vamos lá, deixa eu escrever aqui, ó. O Roberto joga bola ou faz natação. Aí esse aqui é aquele em que ou é uma coisa ou é outra. Não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ou Roberto joga bola ou faz natação. Então, por isso que ela é chamada de disjunção exclusiva. Então, se for verdadeira as duas coisas, as duas proposições forem verdadeiras, o ou será falso. Se somente uma for verdadeira, a gente observa aqui, ó, V na primeira, F na segunda, verdadeiro. Na terceira linha, F na primeira, V na segunda, verdadeiro. E por último, as duas sendo falsa, será falsa, ok? Essa última coluna aqui trata da negação, que é bem tranquilo, é aquilo que eu falei para vocês. Se a proposição for verdadeira, ela passa a ser falsa, e se for falsa, passa a ser verdadeira. Então a nossa sequência aqui ficará F, F, V, V. Que é sempre o contrário aqui, ó, só comparar aqui pela primeira coluna, ok? Então vamos lá. Eu preparei alguns exercícios. Eu acho que dá pra gente. Ah, não. Antes de começar os exercícios, eu acho que os exercícios eu vou deixar para a próxima aula, tá? Mas antes de, para não ficar uma aula muito extensa também, tá bom? Vamos falar da quantidade de linhas de uma tabela verdade. Vamos lá. Vamos contar aqui. Quantas proposições a gente tinha aqui nessa tabela verdade aqui? A gente tinha duas proposições, que é o P e o Q, tá? Quantas linhas a gente tem? Ó? Uma, duas, três, quatro. Então, quatro linhas. Mas como é que eu encontro essa quantidade de linhas? Será que se eu tiver três proposições, será que também continua sendo quatro? Então, olha só. Primeira coisa, vamos lá. Eu tenho duas proposições, P e Q. Quais são os valores lógicos de cada proposição? São dois valores lógicos, verdadeiro ou falso. Então, para
primeira proposição, a gente tem dois resultados. Para a segunda proposição, a gente também tem dois resultados. E para a gente encontrar a quantidade de combinação que pode ser feito com esses valores lógicos de cada proposição, a gente faz uma multiplicação da quantidade de valores lógicos. Então fica sendo 2 vezes 2, que é igual a 4. Por isso que aquela tabela verdade anterior tem 4 linhas, ok? Bom, e se a nossa tabela verdade ela tivesse três proposições? Seria dois valores lógicos para a primeira, dois valores lógicos para a segunda, dois valores lógicos para a terceira. E eu multiplico. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então ela teria 8 linhas. De maneira geral, pessoal, para a gente encontrar a quantidade de linhas que vai ter uma tabela verdade, é necessário a gente fazer isso aqui, ó, calcular essa potência, 2 elevado a n. Vamos chamar de n aqui. Mas o que que é esse n? É a quantidade de proposições, ok? Então, para eu encontrar a quantidade de linhas de uma tabela verdade, basta pegar o 2 e elevar, calcular a potência na base 2, né? Sendo que o n é a quantidade de proposições. Eu já vi questões assim em prova, tá? Por isso eu estou comentando com vocês, tá bom? Pessoal, nossa aula vai encerrar por aqui. E aí eu espero ajudar vocês, espero que tenha ficado claro. Na próxima aula eu vou escrever meu e-mail um institucional, que aí se alguém quiser mandar mensagem e tal, tiver alguma dúvida, se ficou alguma coisa aqui que não ficou clara e tal, tá beleza? E na próxima aula a gente consegue fazer alguns exercícios para poder tentar fixar um pouquinho essas ideias aqui, tá bom? Então é isso, pessoal. Valeu demais da conta.